Chega um pouquinho. A graça e a paz, dando uma ajeitadinha aqui. Querido, hoje nós vamos estudar a lição de número 9, certo? O nosso título é A Santidade é a Marca do Crente. Lição de jovem, número 9, primeiro trimestre de 2023, tá? O título é, conforme eu já disse, vou repetir: a santidade é a marca registrada do crente. O registrado é por minha conta, tá? O nosso texto principal, ele está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Diz assim: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. O resumo da nossa lição, ele diz o seguinte: a santidade é a marca do crente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Nós estamos nesse trimestre estudando sobre a santificação, a santidade, que, em suma, de um modo geral, significa aquelas santas, aquelas pessoas que foram separadas para Deus, tá? Para servir a Ele. Eu sempre digo, no estudo de santidade, que a santificação, ela fica, parece como se existisse isso, parece que ela ficaria pela metade. Se tudo aquilo que Deus separou para ele não pudesse usar. Quando nós somos salvos por Jesus, nós somos santificados, purificados, separados. Porém, tudo que Deus separa é para usar. Então, se você não está sendo usado por Deus, você tem que lembrar que você foi santificado, separado, é salvo para ser o instrumento de Deus. No Antigo Testamento, quando Deus determinava separar algum utensílio, ele santificava, mas para usar. Deus nunca separou um utensílio lá no tabernáculo que não fosse para ser usado. Deus nunca falou: Moisés, separa isso aí e guarda. Não, separa e usa. O crente é assim. Nós fomos separados para ser usados por Deus. Deu para entender? Legal? Então, vamos trabalhar para Jesus, vamos fazer a obra, cada um tem um dom. Qual é o teu dom? Descobre ele, vá trabalhar para Jesus, fazer a obra dele. Tu tem, né, a vida de santidade. A vida de santidade, a santidade é a marca do crente, certo? Isso mostra a diferença da igreja para o mundo, entendeu? Então a gente precisa entender que hoje nós somos salvos, nós somos propriedade de Jesus. A marca do crente é essa. Toda propriedade, por exemplo, vamos entender o seguinte: eu ia falar, toda propriedade, por exemplo, você ter uma casa, um terreno, um carro, tem ali o quê? O documento que comprova que aquilo é teu. Mas antigamente, e hoje também, quando o animal, né, era propriedade, era de alguém, era marcado o nome ali, ó. Todo animal era com ferro quente, era marcado ali, né, que aquele animal pertencia a alguém. Então nós também temos a marca de Cristo, certo? O apóstolo Paulo escreveu: que ninguém me perturbe, porque eu trago sobre mim, no meu corpo, as marcas de Cristo. Mas a marca de Cristo agora é a santidade, a vida de santidade, certo? Você é propriedade de Deus. Deus habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Entendeu? Então, isso por quê? Porque houve uma expiação do pecado. Deus expiou, ele tirou, purificou, né? Nós somos purificados. Inclusive a Bíblia diz, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você foi marcado, você tem a marca de Deus na sua vida. Não tem jeito. Lá na grande tribulação vai ter a marca da besta. Mas hoje nós temos a marca de Jesus. E o diabo odeia essa marca.
Entendeu? Sem santificação, querido, ninguém vai ver Deus. Entendeu? Ninguém. Então, detalhe, a vontade de Deus é a nossa santificação. Está bem explícito na Bíblia. Esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Entendeu? Então, Deus é a vontade de Deus. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quem não foi comprado com o sangue de Cristo, não foi santificado, nunca vai ver Deus. Entendeu? Agora, você tem que viver uma vida de santidade, separado do pecado. A palavra de Deus está aí para fazer a gente crescer em santidade. O que a Bíblia diz? Aquele que é sujo, se suje mais ainda. Fazer o quê? Mas quem é santo, se santifique mais ainda. Está entendendo? Então, tudo isso nós temos que entender. O nosso culto, ele é racional. Tudo que eu faço com consciência do que estou fazendo. Eu não faço nada aleatório, eu estou perdido, não. Nós temos a mente de Cristo, entendeu? E quem tem a mente de Cristo não se perde. O nosso culto é racional, é com consciência. Aqueles animais, eles não tinham raciocínio, né? Não era racional, certo? Os animais, né? Mas hoje não, nosso culto é racional. Jesus morreu consciente, o animal morria no lugar do povo que pecava. Mas o animal era inocente, mas ele era o efeito didático, né? Para mostrar que um dia alguém ia nos substituir, morrendo pelos nossos pecados, e Jesus fez isso. Então, quando Jesus morreu, ele santificou para si um povo, ele separou, entendeu? Então, o nosso sacerdócio é santo. Então, precisamos entender, né, também que a santidade, né, no Antigo Testamento, ela estava relacionada com o tabernáculo. Deus habitava no tabernáculo e ele criou o tabernáculo para morar nele. Simbolicamente, o tabernáculo era isso, morada de Deus, simbolicamente. Porque nem o céu contém toda a presença maravilhosa de Deus. Glória a Deus, né? Mas agora no Novo Testamento, a vida de santidade, ela está relacionada ao quê? Ao sacrifício de Cristo. É o sangue de Jesus que faz a gente ser diferente. Não tem mérito em nós. Eu sou santo, sou separado porque eu sou o cara. Tu é o cara de pau, porque santo não é sem Jesus. Não é pelo teu mérito, é pela capacidade de Deus de permitir que Jesus morresse pelos nossos pecados. Entendeu? Então, você aceitou o sacrifício de Cristo, você está sendo separado para um dia você morar com Ele eternamente. Tá? Então, Cristo é o cumprimento da lei. Tá? O mérito é dele, ok? Então, o sacrifício perfeito de Jesus, o que ele fez? Ele utilizou o Velho Testamento, o sacrifício, certo? Hoje ninguém precisa fazer sacrifício de animais. Não. Jesus morreu de uma vez por toda. É só aceitar ele, entendeu? Então é isso que a gente precisa entender. Então, o sacrifício perfeito de Jesus, ele utilizou, né, o sacrifício do Antigo Testamento e apresenta o culto racional. É a nova forma de adoração a Deus em santidade. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, você vai entender bem isso, certo? Nós temos que apresentar a Deus o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Ó, eu sei o que eu estou fazendo. Estou adorando a Deus de livre, espontânea vontade. Quando Pedro quis se prostrar lá, João quis se prostrar lá diante do anjo, né? O anjo falou para ele: adora a Deus. Tá? Não vamos deixar que nada venha tomar o lugar de Deus no nosso coração, entendeu? Então, a santidade, ela foi exigida no Antigo Testamento e é exigida no Novo Testamento também, entendeu? Então, só que, vou repetindo, né? Só que no Velho Testamento era através de sacrifício de animais. No Novo Testamento é através do sacrifício único de animais. Todo dia tinha que morrer animal, né?
Agora, Jesus foi uma única vez, só precisou morrer uma vez, tá? Tem algum Jesus morrendo por aí todo dia, está crucificado ainda, não é o nosso. O nosso já morreu, já saiu da cruz, já foi sepultado, já ressuscitou, já foi glorificado e está no céu à direita de Deus, intercedendo por nós, sendo o nosso sumo sacerdote. E um dia vai vir buscar a sua igreja. Pronto, ponto final, tá? Bem, santidade é como marca no Antigo Testamento. Então, santidade, a propriedade de Deus. Então, o livro de Levítico, que muita gente não gosta de ler, infelizmente, né? Mas é um livro muito importante, interessante e necessário para você entender os sacrifícios. Tem muita gente fazendo coisa que não deve, porque não lê o livro de Levítico. Se lesse, saía fora disso. Bem, propriedade de Deus. A santidade como marca do crente no Antigo Testamento. Então, o livro de Levítico, ele apresenta dois temas importantes que se sobressaem, né? A expiação, procedimentos sacrificiais que diz respeito à remoção do pecado e a restauração da comunhão com Deus. Então, a expiação é o quê? É a remoção do pecado. Entendeu? Por isso que quando Jesus apareceu lá, João olhou para ele e disse para o povo que estava em volta: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, tá? Que tira o pecado. Então, a expiação, ela tira o pecado, ela remove o pecado da vida da gente, certo? E restaura a comunhão. Porque o empecilho do homem com Deus é o quê? É o pecado. Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, o pecado é que é o empecilho do relacionamento do homem com Deus. Pecado é hamartia, significa errar o alvo. Deus estabeleceu um alvo para o homem e ele estabelece outro, perde o alvo. O alvo é comunhão com Deus, mas o pecado é o contrário. Então, quando o pecado é removido, a comunhão é restaurada. Aí volta a vida de santidade. Como que o pecado é removido? Pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Tá bom? Então, de acordo aqui com a Bíblia Pentecostal, o livro foi escrito para instruir os israelitas, Levítico, certo? Ao acesso a Deus. Eles só podiam ir a Deus levando o sangue de animais. Ok? Então, o Senhor ele estabeleceu uma aliança com os judeus, com o povo israelita, porque Deus não é um qualquer, Deus é Deus. Então, para se ter uma aliança com Ele, vai ter que cumprir o quê? Os propósitos que Ele tem para a gente ter essa capacidade. Não é qualquer um que pode ter comunhão com Deus, ele tem que passar pela purificação. Entendeu? Não tem como. Então, Deus estabeleceu uma aliança com os israelitas, e essa aliança exigiu o quê? Santidade e compromisso. Está entendendo? A fim de que os povos pudessem ter conhecimento de Deus. Qual é a intenção de Deus quando Deus salvou, fez essa aliança com Abraão, que nele seria bendita todas as nações da terra? Começa com o quê? Tirando o povo do Egito, o povo descendência de Abraão segundo a carne. A igreja hoje é descendência de Abraão, né, pela fé. Hoje nós somos descendentes de Abraão no sentido de que nós seguimos a fé, as pisadas do nosso pai Abraão. Paulo chamou ele de pai, no sentido da fé. Ele é o pai da fé. Está entendendo? Então a igreja hoje, ela segue as pisadas de Abraão pela fé. Mas os israelitas eram descendentes segundo a carne, né? Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, né? Esaú também, mas a descendência veio de Jacó, e Jacó será, que é Israel também, né? Tem esses dois nomes, Israel, e dele veio os 12 patriarcas que formaram as 12 tribos de Israel. Entendeu? Então, essa tribo de Israel, Deus escolheu Israel para poder ganhar as nações pagãs em volta. O que Deus queria de Israel quando tirou ele do Egito? O que Deus queria? Que Israel desse um testemunho
que atraísse as nações pagãs a servir a Deus. Deus queria que as nações em volta olhassem para Israel e falassem: puxa vida, que povo diferente, que nação diferente, que paz. Olha o Deus que eles servem. Ah, como é que eles vivem no amor, na paz. Vamos ser igual a eles. Os nossos deuses não são igual ao Deus de Israel, mas foi o contrário. Em vez de Israel ser um povo centrífugo, né, falando de forma missiológica, o que Israel fez? Fez o contrário. Em vez de atrair as nações para Deus, foram atraídos pelas nações pagãs para servir os deuses dele. Mas não era essa a intenção de Deus quando levantou Israel. A mesma coisa hoje é a igreja. Deus podia me salvar e me levar. Deus podia te salvar, você que está aí, e te levar. Mas Deus não leva porque Deus quer que você seja um testemunho nessa terra e que as pessoas, ao olhar para você, falam: aquele homem ali, aquela mulher, aquele jovem, aquele adolescente é diferente. Eu vou ser igual a ele. É isso que Deus quer, um bom testemunho através da vida de santidade. Quando o crente tem a marca da santidade, o diabo odeia essa marca, mas é através dessa marca da santidade que você vai atrair pessoas para o evangelho, através do seu bom testemunho, através da pregação, através do seu modo de agir, tá entendendo? Você vai chamar a atenção: epa, isso aí é diferente, e é diferente para melhor, que tem muita gente que é diferente para pior, tem que ser diferente para melhor. É essa a vontade de Deus para o crente. Entendeu? Isso se chama a marca da santidade, certo? Sede santo porque eu sou santo. O que Deus quer dizer? Sede igual a mim. É isso que Deus quer. Sede separado, ok? Então, era essa a vontade de Deus quando ele tirou Israel do Egito, que Israel fosse um bom testemunho para as nações em volta, mas infelizmente Israel falhou, né? Então, isso aí é que é o grande problema. Bem, agora, veja bem, existia o tabernáculo que Deus criou, né? Mandou Moisés fazer e Moisés fez. Então, no tabernáculo era realizado os serviços, certo? Da matança dos animais. Ali os sacerdotes, os levitas trabalhavam, certo? Fazendo ali a obra de Deus. Ali os animais, porque o tabernáculo era feito do pátio, aonde os israelitas podiam ir levar os animais, tinha o altar de bronze, aonde os animais eram sacrificados, quartejados pelos sacerdotes, né? E também tinha a pia de bronze, aonde os sacerdotes lavavam os pés e as mãos, que aquela água ali simbolizava o quê? A pureza, ok? Porque Israel entende bem o simbolismo da água, certo? A água é um simbolismo muito forte para os judeus, eles entendiam muito bem, certo? Então, repetindo, o tabernáculo era feito de 3 compartimentos: o pátio, o átrio, aonde as pessoas iam levar os animais, entregavam os sacerdotes ali no altar de bronze esquartejavam os animais ali para fazer o sacrifício do derramamento de sangue, certo? Porque desde o Velho Testamento, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Por isso que Jesus derramou o sangue, tá? Então, aqueles animais ali estavam morrendo no lugar do pecador. A Bíblia diz: toda alma que pecar, essa morrerá. Aí, quer dizer, para não morrer a pessoa, Deus botou o animal para substituir a pessoa, porque o animal era inocente. Porque se o animal devesse também, quem tinha que morrer era o animal. Cada um dá conta de si mesmo. O animal era inocente, ele morria no lugar do pecador. Jesus era inocente, morreu no lugar do pecador. Está entendendo? Então, no átrio, os animais ali eram esquartejados e tinha a pia que eles se lavavam, significando pureza. Agora, no segundo compartimento, certo? Ali no lugar santo, certo? No lugar santo, o que tinha no lugar santo? No lugar santo tinha o castiçal de ouro. O castiçal tinha 12 hastes, que lá dentro era escuro, então o castiçal era aceso. Acho que na sexta-feira era trocado
trocado o azeite ali para alumiar, né? Então, o castiçal simboliza as igrejas, entendeu? Simboliza as igrejas. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos voltar aqui. O castiçal alumiava ali. Era 12, simbolizava ali as 12 tribos de Israel. Mas não tinha só os castiçais ali no lugar santo, tá? Então, o primeiro lugar era o átrio, o pátio, onde estava o altar, onde os animais eram consagrados, esquartejados, né? E tinha a pia de bronze, onde os sacerdotes se lavavam, né? Os pés e as mãos, e tinha o segundo compartimento, certo? Que era o lugar santo, onde tinha o castiçal de ouro, certo? Onde é alumiado, Jesus é a luz do mundo, né? E tinha também os pães da preposição, Jesus é o pão da vida, certo? E tinha o altar de incenso que simboliza as nossas orações. Preciso repetir? No lugar santo tinha o altar de incenso, que simboliza as orações, os pães da preposição, os 12 pães que eram trocados semanalmente, pão asmo, não podia ter fermento, e também os castiçais, certo? Que era 12 hastes. Aquele castiçal, ele tinha 12 hastes, que simbolizava as 12 tribos de Israel, né? Mas alumiava ali. E no último compartimento era o lugar santo, santíssimo, o santo dos santos. Era separado por um grosso véu. Ele separava o santo do santíssimo. E ali, até o lugar santo, no castiçal, ali podia entrar o sacerdote, qualquer sacerdote. Agora, no lugar santíssimo, que simboliza o céu, a presença de Deus, só quem podia entrar era o sumo sacerdote, e uma vez no ano só, tá? Se entrasse antes, morria. E se não entrasse em santidade, morria também. Tanto é que no Novo Testamento, eles amarravam o sumo sacerdote pela cintura. Se ele morresse, eles puxavam. Tu vê que a coisa é séria, né? E ao invés deles terem medo, era melhor eles obedecer, né? Bem, aí no lugar santo, santíssimo, tinha a arca, dentro da arca tinha o maná, certo? Que caía todo dia para sustentar Israel, certo? Tinha os 10 mandamentos, ok? E tinha também a vara de Arão que floresceu, ok? Então, ali era guardado os 10 mandamentos, o vaso de ouro com maná do deserto, a vara de Arão, certo? E pronto. Tudo guardado ali dentro da arca. Ali só podia entrar uma vez no ano. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele falou, está consumado, lá no templo o véu se rasgou. O que simboliza? O problema do pecado foi resolvido. Agora todos nós temos acesso à presença de Deus. Está entendendo? Se agora não precisa ninguém, entra lá na presença de Deus para mim. Não. A Bíblia diz que Deus fez de nós sacerdote. Hoje você é um sacerdote de Deus na terra. Você pode entrar diretamente na presença de Deus. Ok? Hoje o acesso está livre. Hoje nós entramos pelo novo vivo caminho que Jesus na cruz do Calvário resolveu o problema do pecado. O véu, o sumo sacerdote entrava, quando ele saía, o véu permanecia. Por quê? Porque o problema do pecado não tinha sido resolvido ainda. Mas quando o problema do pecado foi resolvido, Jesus morrendo, o véu rasgou, acabou, querido. Você pode entrar na presença de Deus a hora que você quiser. A Bíblia chama de trono da graça. Lá você recebe o que você precisa. Vai buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Tá bom? Então, a santidade é isso. Bem, a santidade como purificação do pecado, da injustiça. Então, não adianta a gente criar justiça própria. Não, eu vou fazer coisa boa para me ser perdoado. Não, é o sangue de Jesus que te perdoa. É através dele que você é perdoado por Deus. Entendeu? Deus, ele é justo, é imparcial, ele não é injusto com ninguém, certo? Ele quer da nossa vida santidade. Sede santo, porque eu sou santo, ok?
e que Deus quer, porque a tradição sacerdotal, ela priorizava a pureza ritual, certo? Enquanto os profetas prezavam pela pureza da justiça social, a equidade nas relações humanas. Já os livros poéticos, sapiens apontam para a pureza da moralidade individual. Mas todos esses aspectos estão envolvidos, faz parte da nossa vida. Nós somos espiritual e corpo. Nós somos um ser social, né? Nós somos um ser espiritual, nós temos fisicamente o nosso corpo. Se tratando do ser humano, há vários envolvimentos. E quando Jesus morreu, ele morreu pelo ser completo, espírito, alma e corpo. Não, eu sou muito espiritual, meu corpo não presta para nada. Sai fora disso. Quem é você sem seu corpo? Sem corpo. Quantas pessoas estão doentes em cima da cama, querendo fazer a obra de Deus, mas não pode que está doente e não valorizou o corpo. Então, valorize teu corpo, tá? Valorize tua mente, bota coisa boa aqui dentro, ó. Não bota lixo aqui não. Bem, número 2 aqui, santidade continua sendo exigida no Novo Testamento, entendeu? A nossa justiça para Deus é como trapo de imundície, não presta para nada, tá? Diante de Deus, não. O que resolve a nossa situação diante de Deus é a justiça dele, a justiça dele. Jesus é a nossa justiça. Jesus na cruz, ele se tornou santidade, justiça e poder para nós, tá? Então, a justificação pela fé e a santificação por meio do sacrifício de Cristo. A Bíblia diz, ó, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, certo? Você creu no sacrifício de Cristo, tem fé para crer no sacrifício de Cristo, aceitou Ele, você tem paz com Deus. Por que você tem paz com Deus e eu tenho paz com Deus? Porque Deus é nosso amigo. Quando você aceita o sacrifício de Jesus na cruz, você se torna amigo de Jesus e amigo de Deus. O que Jesus falou? Eu já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigo, porque tudo que eu faço, eu falo com vocês. Deus falou, eu esconderei alguma coisa de Abraão, meu amigo? Então nós somos amigos de Deus, querido. Por quê? Porque nós temos paz. Não se tem paz com o inimigo, tem? Qualquer tipo de inimigo, tem como ter paz? Não. Você só tem paz com quem é amigo. Se alguém foi teu inimigo alguma vez, você não tinha paz com ele. Mas quando você se tornou amigo de novo, a paz voltou a reinar. Nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Mas pela fé, aceitando o sacrifício de Cristo, a gente se tornou amigo de Deus. E quem tem amigo tem paz. Se somos amigos de Deus, estamos em paz com Deus. E é isso que interessa. E a paz de Deus excede a todo o entendimento. Jesus falou, eis que eu vos dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Então, se você crê em Jesus, aceita Ele, você tem a paz de Deus no teu coração, entendeu? E Jesus falou, não a dou como o mundo dá. A paz do mundo é diferente. A paz do mundo vem de fora para dentro. A paz de Deus vem de dentro para fora. Entendeu? Então a gente precisa, mas tudo isso por quê? Nós fomos justificados. Sabe o que significa a palavra justificado? Você foi considerado justo por Deus. O acusador vem e te acusa, e acusa. Aí vem Jesus e compra o nosso barulho, justifica a gente e a gente passa a ter paz com Deus. Entendeu? Mas tem que crer no sacrifício de Jesus, certo? Então a gente tem que entender isso. A morte de Jesus é isso aí, a paz de Cristo. Aceitou o sacrifício? Você está bem, ok? E agora, só tem paz quem tem a marca da santidade. Por quê? Porque Deus não aceita nada imundo. A imundície não faz parte do relacionamento do crente com Deus. Você tem que ter a marca da santidade. Você tem que ser movido pelo desejo de agradar a Deus. Ser santo, querido, é ser movido pelo desejo forte de querer agradar a Deus. Você não quer agradar o mundo, você não quer agradar as pessoas, você quer agradar a Deus. E para agradar a Deus, tem que ser santo. O que Deus mais se agrada no crente é a vida de santidade. Você pode fazer o que for para Deus,
não está vivendo uma vida de santidade, para Deus não interessa. Tem que ter a marca da santidade. Entendeu? Então, Cristo é assim. A lei sempre foi insuficiente para salvar, não tinha como. Mas a justiça de Cristo nos coloca em plena condição diante de Deus. Ok? Uma das demonstrações de Jesus, né, é essa. Todos nós, quando você lê o livro de Hebreus, você entende a necessidade dos sacrifícios do Velho Testamento de animais, mas você ao mesmo tempo vê a sua inutilidade. Era um sacrifício necessário para aquele momento. O sacrifício de animais era necessário para santificar o crente, era necessário para aquela situação. Mas depois que veio, né, a realidade que é Jesus, depois que o simbolismo saiu fora, entrou a realidade, né, porque aquilo tudo era um símbolo daquilo que Jesus ia fazer. Depois que Jesus veio e realizou, acabou. Nós não dependemos mais de sacrifício de animal nenhum, entendeu? Então, a santidade da Igreja de Cristo agora, número 2. Jesus cumpriu sua missão, retornou ao Pai, né? Porém, ele não retirou a igreja do mundo. Ele falou para o Pai, naquela oração sacerdotal lá no finalzinho, né, capítulo 17 de João, ele falou: Pai, não peço que os tire do mundo, mas guarde. Então, Deus quer a igreja no mundo, para ganhar outras pessoas, mas uma igreja santa, com a marca da santidade. É essa marca da santidade que enfurece o diabo, incomoda muita gente, mas agrada a Deus. Nós estamos aí para agradar a Deus, não é o mundo não, entendeu? Vigia nessa terra, ok? Então, Jesus cumpriu a sua missão, mas deixou, né, para representar aqui a igreja, está entendendo? Mas deixou para representar-lhe, anunciando o seu evangelho, a igreja. A igreja é a única representante autorizada de Jesus na terra. Querido, não existe nenhum líder, não existe ninguém na terra, nenhum poder que possa representar Cristo na terra, a não ser a igreja, aqueles que foram comprados com seu precioso sangue, aqueles que têm a marca da santidade. Jesus não pode ser representado pela imundícia. Jesus não pode ser representado por pessoas que vivem da pecaminosidade. Não. Se tem alguém aí dizendo que está representando Jesus, vivendo no inferno do pecado, representando é Satanás, mas não está representando Jesus, não. Tá? Porque para representar Jesus na terra, só a igreja. Para representar Jesus na terra, tem que ter a marca da santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Entendeu? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por isso que é a vontade de Deus a nossa santificação. Entendeu? Então, a santidade de Cristo é considerado o santo de Deus. Tá? Cristo aqui, ele é considerado o santo de Deus com S maiúsculo, o santo de Deus. Jesus aqui é o adjetivo, o artigo definido, o santo de Deus. Nós somos santos no artigo indefinido. Por quê? Qualquer crente pode viver uma vida de santidade. Agora, o santo definido é só Jesus, querido. Oh, glória a Deus. Querido, só Jesus é que pode ser santo de forma definida. Fora dele não tem ninguém. Está entendendo? Então, o cristão é guiado pelo Espírito Santo, torna-se um embaixador de Cristo. Você é um embaixador de Cristo, você tem levado essa palavra, dobra teu joelho, pede graça a Deus e vai fazer a vontade do Senhor. Essa é a vontade de Deus, entendeu? Então, a igreja, por meio dos discípulos, recebeu de Jesus uma vocação. Primeiramente, é ser fiel, certo? Ninguém gosta de infidelidade, né? Não vamos ser infiel a Deus. Quem tem a marca da santidade luta pela fidelidade. Ele quer ser fiel a Deus
em todos os aspectos da sua vida, entendeu? Então, a principal marca que deve identificar a igreja nesse tempo moderno continua sendo a santidade, certo? Estamos num mundo que o comportamento é completamente fora, entendeu? Completamente. Então, a santidade é exigida tanto no novo como no antigo, entendeu? Não tem como, entendeu? Vamos para a parte final aqui, entendendo que a igreja tem uma responsabilidade maior, por quê? Do que a do Velho Testamento, porque nós hoje recebemos uma responsabilidade e uma revelação muito maior. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, devido a gente ter recebido uma revelação muito maior do que no Antigo Testamento, a nossa responsabilidade é maior. Repito, Jesus falou, a quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. Nós vamos ser muito cobrados, porque hoje nós temos a habitação do Espírito Santo, temos a palavra de Deus de forma completa, temos os testemunhos, o Espírito Santo está atuando aí de maneira tremenda, nós somos o templo do Espírito, Deus habita em nós, então a nossa responsabilidade é muito maior, entendeu? Lê lá a Epístola aos Hebreus, lê o capítulo 12, que você se assusta, você vai ver que nós somos dignos de muito maior castigo do que no Velho Testamento. Lê lá o capítulo 12 de Hebreus. Parte final, o culto racional no Novo Testamento. Então, consagrando o corpo como sacrifício vivo, ok? Então, no Antigo Testamento, as práticas principais eram sacrifício de animais, né? O sacrifício era de animais. E esse sacrifício apontava para quem? Para Cristo. Mas era, conforme está lá em Hebreus, capítulo 10, 3 e 4, né, eles não eram eficazes para tirar pecado. Cobria, mas não tirava. Não é um termo certo, mas eu vou usar ele. Os sacrifícios do Antigo Testamento quebravam um galho, certo? Mas o que veio resolver mesmo foi o sacrifício de Jesus, certo? O novo convertido passa a ter acesso ao sacrifício único realizado por Cristo. Porém, isso não elimina a consagração a Deus e exige uma consagração autêntica, não mecânica. Então, não é porque você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, que agora acabou. Não, meu querido. A Bíblia mostra que quem está em pé, cuidado para não cair. O diabo odeia essa marca da santidade na tua vida. Ele acha, a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Então, nós temos que, acima de tudo, vivendo no Novo Testamento, um culto racional, habitação do Espírito Santo, a palavra viva aí, ó, sendo pregada direto, nós temos que, acima de tudo, vigiar para conservar. A Bíblia ensina que a gente tem que conservar aquilo que recebemos. Deus ajuda a gente. Se Deus não ajudasse, ele estava perdido. Mas nós temos a nossa parte. Em tudo na vida tem a parte recíproca. No caso, eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Está entendendo? Deus vai fazer a parte dele de forma perfeita. Agora, eu tenho que me esforçar para fazer a minha parte. Está entendendo? Eu já sou santo, porque Deus me santificou. Quem me santificou foi Ele. Um pecador imundo igual a mim, pelo sangue de Jesus, Deus me santifica e faz com que o Espírito Santo venha habitar em mim. Faz de mim um templo do Espírito. Agora, eu tenho que fazer a minha parte? Tenho. Eu tenho que vigiar, que orar, para manter aquilo que, conservar aquilo que Deus me deu. Eu tenho que conservar a palavra, eu tenho que conservar uma vida de santidade, saber separar a imundície do pecado, está entendendo? Não é porque agora eu estou salvo, acabou, agora é tudo com Deus, não, querido. Você vai dar conta, quem muito é dado, muito é cobrado, entendeu? Então, toma cuidado, se consagra a Deus, certo? Você tem que consagrar espírito, alma e corpo, entendeu? A tua mente, ela pertence a Cristo. Enche a tua mente de coisas da palavra de Deus. O teu corpo pertence a Deus, certo? A tua alma pertence a Deus. A minha vontade pertence a Deus. Jesus falou, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Nós temos que procurar fazer a vontade de Deus,
para se manter santo, para a marca não sair, entendeu? Então, hoje não precisa de sacrifício repetitivo. Se eu pecar, possa acontecer da gente pecar. Aí eu vou desistir, vou desanimar. Não, a Bíblia diz, se pecarmos, nós temos o quê? Um advogado no céu. Então, se confessarmos, isso para quem peca, né? Que o pecado na vida do crente agora é um acidente. Você não sai, eu vou pecar. Não, você não é mais ímpio, você é um cristão agora, você tem a marca da santidade, mas pode acontecer de você cometer um erro, né? Igual tu sai dirigindo o teu carro, né? Você sai para bater? Você sai para provocar acidente? Não, mas se acontecer, pode acontecer. A mesma coisa é a vida do crente. Você não sai para pecar, mas se caso você der uma escorregada, e você se arrepender, né, Deus te perdoa. Certo? A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Aí a marca da santificação continua na tua vida. O que João escreveu lá na sua primeira epístola, no primeiro capítulo, versículo 8? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pronto, confessar aqui é uma palavra jurídica lá no grego, que significa, confessar, significa concordar com Deus que você está errado. Não, pequei, estou errado. Ah, mas eu pequei por causa do pastor, eu pequei por causa da mulher, do marido, do filho, do patrão. Não, você pecou porque tu é pecador e precisa se arrepender e parar com isso. Pronto, confessa e deixa, e alcança a misericórdia. Está entendendo? Então é isso que Deus quer da nossa parte. Mas nós temos que consagrar espírito, alma e corpo. Você tem espírito, tem que ter comunhão com Deus. Tem uma alma, onde está a tua mente, teus pensamentos, onde está a tua vontade, entendeu? Onde estão as tuas emoções, tudo tem que estar na mão de Deus. E teu corpo, né? O autor aqui traz, para finalizar, você tem que consagrar o corpo. Às vezes a pessoa está pregando lá, falando de santidade, o cara é um glutão, está quase 200 quilos, está entendendo? Nós temos que vigiar a boca também. Cuida da alma, cuida do espírito, mas cuida do corpo também, que você vai precisar dele até o dia da sua morte. Entendeu? Olha, dentre vários cuidados, podemos citar a alimentação saudável. Alguns crentes levam uma vida desregrada e quando as consequências defragam no corpo, eles correm para Deus como se ele tivesse a obrigação de curá-lo. O cara com essa vida toda, ó, só vap, come igual um boi. Certo? O cara vai 100 quilos, 120, 130 e vai embora. Uma hora vai quebrar a firma. Está entendendo? Vigia a boca. Certo? Porque você vai precisar desse corpo. Sabe por que eu estou aqui? Porque meu corpo está bem, está saudável. Estou com 70 anos. Estou aqui pregando. Se eu estivesse doente em cima da cama, e estou aqui por causa de misericórdia de Deus, hein? Que Deus já cortou um infarto, né, há uns anos atrás, derrame, Deus me revelou a outras pessoas, e Deus não deixou eu morrer, porque Ele sabe por quê. Deus é soberano para tomar as decisões dele, e a Bíblia diz, quem és tu para discutir isso com Deus? Pode a forma dizer o que formou porque me fizestes assim? Então a gente aceita. Agora, eu tenho que vir, não sou daquele que tem aquela vigilância, né, como devia ter, mas eu tenho que tomar cuidado com a minha boca, querido. Você que é jovem, toma cuidado, porque o peixe morre pela boca, sabia disso? Ah, mas não sou peixe. Mas cuidado, tá? Então vigia a tua boca, certo? Veja o que você pode comer, o que você não pode comer, porque você vai precisar desse corpo até o último dia do teu suspiro aqui na terra. Você vai precisar dele sempre. Vai precisar dele para ir para a igreja, vai precisar dele para servir a tua esposa, o teu esposo, seus filhos, o teu trabalho, para tudo que você for fazer na vida, você vai precisar do teu corpo. Então cuida bem dele, seja inteligente, tá bom? Então, no entanto, devemos oferecer o melhor ao nosso corpo, para que estejamos prontos para o serviço do Mestre, e isso é agradável a Deus. Amém? Querido, jovem,
Seja bênção na faculdade, seja bênção no teu emprego, seja bênção para teus pais, seja bênção para tuas mães, seja bênção para teu pastor, seja bênção para tua igreja, mas nunca se esqueça da marca da santidade, tá bom? Um beijo no teu coração e até a lição 10.